Olá, pessoal! Vamos lá falar um pouquinho sobre escalas termométricas. Roda a vinheta! Pessoal, como eu tinha falado com vocês hoje na nossa aula online, ficou algumas dúvidas. Então, eu fui buscar um recurso melhor, uma fórmula mais simples para a gente poder fazer as conversões. Então, aqui nós vamos fazer uma conversão de Celsius para Fahrenheit. Fahrenheit, certo? O que eu fiz? Eu tenho 28 graus Celsius, eu quero passar para Fahrenheit. Então esqueça aquela fórmula que eu passei, ela é muito complexa, vamos deixar ela lá para o ensino médio, vamos partir de uma outra mais fácil. Então eu vou pegar Fahrenheit, que é o valor que eu quero descobrir, colocar em evidência aqui, igual, abre parênteses, Celsius vezes 1,8 mais 32. Coloquei a fórmula, então essa agora vai ser a fórmula para quando eu quero converter de Celsius para Fahrenheit. Fahrenheit eu não tenho, é o valor que eu quero descobrir, correto? Celsius eu já tenho, 28, eu venho aqui e substituo, vezes 1,8 mais 32. Sempre eu vou resolver primeiro que está entre parênteses. Então, 28 vezes 1,8, como que eu faço essa conta? Relembrando, 8 vezes 8, 64. Foi o 6. 8 vezes 2, 16. 22. Faço agora 1. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. Faço a soma aqui, como se fosse 0. 4 com 0, 4. 8 mais 2, 10. Subi 1, 3, 4, 5. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1. Então, eu venho aqui e coloco uma vírgula. Então, eu sei que 28 vezes 1,8, 50,4, mais 32, fiz a soma aqui, ó. 4 mais 0, 4, 2, 8. Quantas vírgulas depois do 0? Uma. Ficou 82,4, que representa 82,4 graus Fahrenheit. Ficou mais fácil do que a outra fórmula que a gente viu. Então, vamos adotar de Celsius para Fahrenheit essa fórmula aqui. Fahrenheit igual, abre parênteses, Celsius vezes 1,8 mais 32. Tem essa fórmula, eu vou substituindo as informações que eu tenho, correto? Na explicação anterior, nós tínhamos 28 graus Celsius e eu queria converter em Fahrenheit. Eu achei 82,4 Fahrenheit. E quando eu tenho o valor em Fahrenheit e quero achar ele em Celsius, eu vou fazer uma divisão. Então, eu pego C de Celsius, coloco em evidência porque é o que eu quero achar nesse momento. Então, Celsius igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Celsius eu não tenho. Fahrenheit eu já tenho, 82,4. Menos 32 dividido por 1,8. 82,4 menos 32 dá 50,4. Dividido por 1,8, corto as vírgulas aqui. 2 vezes 18, 36, sobra 14. 14 para dividir por 18 é um número menor. Então, abaixo 4, vou dividir 144 por 18, que dá 8. Então, eu acho que os graus Celsius é 28 graus Celsius. Viram que eu achei o valor que eu achei lá no início? Então, essa é a fórmula de Fahrenheit para Celsius. Pessoal, então, o primeiro exercício aí da página 6. Ele fala assim: no Rio de Janeiro, a temperatura ambiente chega a atingir no verão o valor de 40 graus Celsius. Qual seria o valor dessa temperatura se fosse lida num termômetro na escala Fahrenheit? Quem fez aquela outra fórmula que eu ensinei e conseguiu compreender, tranquilo. Mas para a grande maioria que não entendeu, nós vamos utilizar a fórmula mais fácil. Então, no Rio de Janeiro eu já trouxe para vocês que lá no Rio de Janeiro a temperatura é 40 graus Celsius. Mas se eu fosse converter essa temperatura em Fahrenheit, que valor eu ia ter? Então é isso que a gente vai achar agora. Como eu quero achar Fahrenheit, eu vou colocar Fahrenheit em evidência. Então fica Fahrenheit igual, abre parênteses, Celsius vezes 1,8 mais 32. Venho substituindo as informações que eu tenho na fórmula. Fahrenheit eu não tenho,
eu tenho Celsius, que é 40, vezes 1,8 mais 32. 40 vezes 1,8 vai dar 72, certo? Fiz aqui, ó, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 4, 32. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 4, 4. Somei quantas casas depois da vírgula? Andei com uma casa. Então, 72 mais 32 vai dar 104. Então, eu sei que de 40 graus Celsius, convertendo para Fahrenheit, eu vou chegar em 104 Fahrenheit, correto? Pessoal, vou fazer com vocês agora o exercício 3 da página 6. Então, no exercício 3, ele fala assim: lê-se no jornal que a temperatura em certa cidade da Rússia atingiu no inverno o valor de 14 graus Fahrenheit. Qual o valor dessa temperatura na escala Celsius? Então, eu sei que na Rússia, certo? A temperatura é 14 graus Fahrenheit, mas eu quero converter essa temperatura em Celsius. Como eu falei, quem que eu vou pôr em evidência? Os Celsius. Essa temperatura que eu quero achar. Então, fica Celsius igual a F menos 32 dividido por 1,8. Celsius eu não tenho, continua em evidência. Fahrenheit eu tenho porque o problema trouxe 14 menos 32 dividido por 1,8. Então, eu faço 32 menos 14 vai dar 18. Pro, por que você deixou negativo aqui? Lembrando lá de matemática, o sinal do maior módulo. Tá? O maior número aqui é o menos 32, então leva o sinal dele, certo? Então, menos 18 dividido por 1,8, eu venho aqui, corto zero, corto a vírgula, desculpa, e acrescento um zero aqui. 180 dividido por 18 vai dar 10. Mas lembra que esse 18 aqui, ele era um sinal negativo? Então, aqui, né, o resultado aqui é um resultadinho negativo, que eu coloco aqui. Então, qual que vai ser? 14 Fahrenheit para Celsius. Vai ser menos 10 graus Celsius, correto? Vou fazer com vocês o exercício 8. Por que a professora está fazendo 3 e 8? Para dar vários exemplos. No 8 ele fala assim: uma pessoa mediu sua temperatura com um termômetro graduado na escala Kelvin e encontrou 312 Kelvin. Qual o valor de sua temperatura na escala Celsius? Então, eu tenho que uma pessoa, né, usando o termômetro de Kelvin, ela tem 312 Kelvin. Agora, quanto que é a temperatura dessa pessoa em Celsius? É o valor que eu não tenho. Na apostila, a fórmula está desse jeito, ó. C igual a temperatura menos 273. Para facilitar, em vez de se T, a gente já vai colocar o Kelvin. Então, o que vai ficar em evidência? O que eu quero achar, que é Celsius. Então, Celsius igual a Kelvin menos 273. Isso daqui é a fórmula, tá, gente? Ai, prof, foi você que inventou isso? Não, é a fórmula de física. Ela tem vários tipos de fórmula. A apostila trouxe de um jeito, eu expliquei, vocês não conseguiram compreender tão bem. Então, o que a professora fez? Eu vou achar uma fórmula que se aplique melhor para o 7º ano. Então, está sendo essas que eu estou passando nessa videoaula. Então, o valor de Celsius eu não tenho. O valor de Kelvin eu tenho, 312, menos 273. Então, 312 menos 273 fica 39 graus Celsius. Então, essa pessoa que eu achei a temperatura dela em Kelvin, 312, convertendo para Celsius, é 39 graus Celsius, tudo bem? Na página 6, no exercício 7, ele fala assim: um doente está com febre de 42 graus Celsius. Qual a sua temperatura expressa na escala Kelvin? Então, a pessoa doente, eu achei aí que a sua temperatura é de 42 graus Celsius. Eu quero converter essa temperatura em Kelvin. Então, eu não tenho a temperatura dela em Kelvin. Se eu não tenho, quem vem em evidência? Kelvin. Certo? Então, fica Kelvin igual a Celsius mais 273. Então, essa é a fórmula que eu vou utilizar. Utilizando essa fórmula, o que eu faço? Eu venho alimentando ela com os dados que eu já tenho. Então, Kelvin eu não tenho, que eu quero achar, igual a Celsius, que eu tenho, que é 42, mais 273. 273 mais 42, eu encontrei 315 Kelvin, correto? Então, presta atenção agora, deixe o seu like e eu quero ver a resposta de vocês, se conseguiram compreender melhor. Beijo de luz e sejam felizes sempre!